E aí, tomaram café? Então vamos lá. Só a música. Vamos lá. Vamos lá. Falar um pouquinho sobre dirofilariose. O que é a dirofilariose? Alguém lembra? Alguém lembra o que é a dirofilariose? Dirofilariose. Tá? Verme do coração. Olha que imagem maravilhosa. Tá? Doença do verme do coração. Coração cheio de vermes, parasitos. Isso que é bom de falar antes do meio-dia. O pessoal tá louco de fome, parece miojo. Tá? O que é isso? O que é esse parasita? Da onde ele vem? O que ele causa? Que problemas que ele vai levar? Como que o animal adquire esse parasita? Tá? Olha aqui, ó. É uma cardiopatia bastante grave causada por este parasita aqui, o Dirofilaria imits. Tá? Ela entra no organismo do animal através da picada do mosquito e ela termina de se desenvolver no organismo do hospedeiro definitivo. Então ela precisa do mosquito, que é o hospedeiro intermediário, tá? E o hospedeiro definitivo é o cão e alguns outros carnívoros também. Tá? Gatos também podem ser contaminados. Tá? Também desenvolvem alterações pulmonares, sem presença de filárias adultos. Então o gato também pode ter dirofilariose, por mais que é menos comum e não é tão grave quanto no cão. Tá? Olha aqui, ó. É comum, antigamente se dizia que isso era uma doença do litoral. Tá? Hoje em dia, não. Por quê? Porque existe uma movimentação muito comum, rápida, fácil e intensa entre os mosquitos e entre os animais de um lado de uma região litorânea para uma região que não é litorânea. Por exemplo, não é raro a gente encontrar pessoas que saem daqui de Itapiranga que vão para a praia passar época de feriado, de fim de ano, de verão. Né? Então o pessoal sai daqui com o cachorro, vai para a praia, volta tudo torrado, tudo queimado e os cachorros picados por mosquito contaminado, né? Mosquitas, né? Picadas por os cães picados por mosquitas com as microfilárias, tá? Ainda, regiões que têm muitos lagos, represas, rios grandes também podem ter, basicamente em função da presença do mosquito. Tá? Então, quem transmite a dirofilariose? As mosquitas fêmeas. Tá? As mosquitas fêmeas que transmitem são os hospedeiros intermediários. O que é um hospedeiro intermediário? Aquele que tem o parasita e que desenvolve uma parte do ciclo do parasita no seu interior. Tá? Então, esses animais, esses insetos contaminados, tá, com as microfilárias, eles vão picar os cães não infectados e vão transmitir para esses cães não infectados as microfilárias. Tá? Então, os hospedeiros definitivos, olha aqui, ó, canídeos, felinos, equinos, carnívoros silvestres, primatas e ocasionalmente o homem. Tá? Hospedeiros intermediários. Mosquitos, qual deles? O Aedes, que é o mesmo da dengue, da chikungunya e daquela outra doença que eu não lembro o nome, tá? O Anopheles e o Culex pipiens. O Aedes é esse aqui, ó. Parece que ele tá de roupa de presidiário, todo estradinho. Tá? O Zika vírus, agora lembrei. Dengue, chikungunya e Zika vírus, que causa as microencefalias lá nas criancinhas. Tá? E também pode levar a dirofilariose nos cães, beleza? Aonde que as dirofilárias se localizam? Basicamente no ventrículo direito, através da artéria pulmonar e na artéria pulmonar e também nos brônquios ocasionalmente. Tá? Sinais clínicos que os animais apresentam: cansaço, respiração ofegante, tosse seca, apatia, cite, hematúria, cardiopatias diversas, morte súbita, dependendo do grau de parasitemia que esse animal tenha, e hemoptise. O que é hemoptise? Alguém lembra? Quem não lembra, eu vou dar 30 segundos para catar no Google o que é hemoptise. Vamos lá.
Cataram? Acharam que é hemoptise? O que é hemoptise? Diferença de epistaxe. Epistaxe é o sangue nas fossas nasais proveniente do aparelho respiratório superior. Sangue vivo, sangramento nasal. Hemoptise, tá? Sangramento nasal com sangue de origem pulmonar, geralmente acompanhado de espuma, tá? Ou pequenas bolhas. Por que os sinais clínicos são cansaço, respiração ofegante, tosse seca, apatia, cite, enfim? Por quê? Porque são sinais inespecíficos, mas são sinais de alteração cardíaca, sinais de insuficiência cardíaca. Qualquer lesão cardíaca grave, independente se for na válvula, se for no músculo, aonde for, vai desencadear sinais clínicos de insuficiência cardíaca. Por quê? Porque o coração está insuficiente. Ele não consegue manter as suas funções adequadamente. Beleza? Aprender duas coisas, então. Diferença de hemoptise e epistaxe e sinais clínicos de alteração cardíaca são parecidos, independente do sítio da lesão. Por quê? Porque eles levam a um quadro de insuficiência cardíaca. Vamos lá, tá? Como que acontece, então, a transmissão? O mosquito fêmea, tá aqui, ó, não menti, tá? A mosquita, coitada, tá? Vai lá, pica um cão infectado, se contamina com microfilárias, e aí o que acontece? Essas microfilárias lá na mosquita se multiplicam e se desenvolve a TL3, mais ou menos 2 semanas e meia, mais ou menos, que é o chamado período de incubação. Esta L3 é a larva infectante, que é transmitida para outro cão. Então essa mosquita, coitada, que adquiriu uma microfilária de um cão contaminado, que no seu interior se desenvolveu a TL3, vai transmitir para outro cão. Vai picar um outro coitado, um cachorro que está passando por ali, vai inocular as microfilárias aqui, as L3, tá? Que é a forma infectante. Nesse cão, na pele, ali no subcutâneo, no local da região da picada, essas L3 vão ficar por mais ou menos 100 dias. Depois desses 100 dias, essas L3 saem da região da picada, do entorno da região da picada, vão fazer microfilaremia, ou seja, vão se disseminar pela corrente sanguínea, vão se desenvolver L4 e vão se desenvolver L5 lá na artéria pulmonar. Então, quando elas chegarem na artéria pulmonar, elas já serão L5. E o que vai acontecer daí? Olha, aqui está L5, ó. Que bonito. E aí, essa L5 vai se desenvolver e aí vai continuar o ciclo, vai começar a causar problemas que são as formas clínicas, as manifestações clínicas da doença que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, olha aqui, ó. Uma lâmina, ó, aqui uns neutrófilos, ó, bem bonitos, e filária azulzinha. Aqui, de novo, filária azulzinha, e aqui uma filária vermelha. Por que vermelha? Porque ela tem sangue dentro, né? E aqui no seu estado natural, e aqui com a lâmina corada. Beleza? Olha aqui, ó. O período pré-patente é em torno de 6 meses. O que é o período pré-patente? Desde o momento da infecção até a liberação de novos indivíduos, tá? Olha aqui, ó. Quando ela vai estar adulta, olha aqui, ó, tá? Ela desce pelas veias pulmonares e vai se localizar no átrio direito. Então, vai encher esse átrio direito de larvas, de parasitas. Isso faz com que o animal tenha uma dificuldade na passagem do sangue, tá? Da cava, né? Para o átrio direito, para o átrio esquerdo e para o ventrículo esquerdo, para o ventrículo direito, desculpa. E aí a chegada disso para o pulmão, tá? Então, essa larva adulta, tá? Ela desce pelas veias pulmonares, se localiza no átrio direito, vai para o ventrículo direito e aí ela pode chegar até o pulmão, causando uma das manifestações clínicas também. Então, olha aqui, ó. Coraçãozinho bonito, cheio de larvas. Aqui outro coraçãozinho bonito, cheio de larva. Pura lombriga, tá? Nematóide, tá? O que vai acontecer? Tá? Poderá haver alguma reação nesse animal. Que tipo de reação que vai acontecer? Tá? Que tipo de
imunoglobulina que vai aumentar? Que tipo de célula sanguínea que vai aumentar? Então a gente vai ter aumento de eosinófilos, a gente vai ter aumento de IgE, né? Lá da imuno, vocês devem lembrar, né? As reações do organismo em relação às filárias vivas, né, as girofilárias vivas, é menor do que em relação às mortes. Então tem que ter muito cuidado no tratamento desses animais, porque dependendo do tratamento que eu fizer, eu desencadeio uma reação tipo antígeno-anticorpo, tá? Olha aqui, ó, tá? E essa reação antígeno-anticorpo pode levar a choque anafilático. Então, dependendo do animal, se tiver uma grande quantidade de girofilárias, e se a condição clínica dele permitir, eu preciso fazer a retirada cirúrgica de uma quantidade dessas girofilárias para melhorar a condição clínica desse paciente, para poder fazer o tal do tratamento adultocida, que é matar as girofilárias adultas. Tá? Então aqui a gente tem algumas síndromes clínicas, ó, os cães assintomáticos, que têm pequenas lesões, pequenos sinais clínicos. Tem a moléstia pulmonar da Girofilaria impis, ou seja, ela sobe até o pulmão, leva a lesões. Tem a moléstia arterial pulmonar grave, ou seja, ela leva ao entupimento, né, e a dificuldade de ter passagem de sangue pela artéria pulmonar. Tem a infecção oculta, tá, que pode ser quando se tem filárias de um único sexo ou filárias que foram esterilizadas por alguns fármacos que a gente vai ver daqui a pouquinho, como o levamisole, se eu não me engano. Tá? Alterações parenquimatosas do pulmão, e eu posso ter uma pneumonite, ou seja, um processo inflamatório do pulmão, não bacteriano, só inflamatório. Tá? Então aqui, ó, assintomático, animais não têm estado clínico, e o diagnóstico é feito através de testes de ELISA, o hemograma, né, ou radioimunodifusão. Tem a moléstia pulmonar da girofilária, tá? Então olha aqui, ó, alterações no parênquima pulmonar, então tosse, taquipneia, crepitação pulmonar, tá? Congestão venosa, tá? Pela lesão no endotélio, tá? Que essas girofilárias causam, e edema pulmonar com o passar do tempo. Outra síndrome clínica, outra manifestação clínica, moléstia arterial pulmonar grave, ou seja, tosse, intolerância ao exercício, tá? As filárias saem da artéria pulmonar, vão para o átrio, e a sua multiplicação leva a uma, ou pode levar a uma coisa chamada síndrome da veia cava, que leva à insuficiência cardíaca congestiva direita, tá? Isso pode obstruir a passagem do sangue ou até dificultar muito a passagem do sangue, e isso vai levar a quadros de ascite e insuficiência cardíaca congestiva direita por represamento de sangue, ou seja, o sangue vem pelas cavas e não consegue passar pela cava caudal para chegar no átrio, também não vai do átrio para o ventrículo, também não vai para frente, esse sangue fica represado, aumentando a pressão hidrostática anterior, ou seja, a nível de fígado e de grande circulação, levando a um quadro de ascite, como vocês muito bem sabem desde a época lá da patologia especial, tá? Outra manifestação clínica é a infecção oculta, que ocorre quando se tem girofilárias de um único sexo. Tá? Nesse caso, não se tem produção de novas filárias. Quando que a gente tem girofilárias de um único sexo ou esterilidade das fêmeas, aplicação de levamisole e ivermectina. Tá? Então a ivermectina impede que as filárias se reproduzam, produzindo microfilárias que vão ir para correntes, para circulação periférica, para procurar uma mosquita para se desenvolver e para ir para outro cachorro. Tá? Então eu posso usar levamisole e ivermectina para esterilizar as fêmeas, e aí eu crio uma infecção oculta, ou seja, aquela infecção ela está ali, não vai aumentar, claro, se eu continuar prevenindo, né? E com o passar do tempo essas filárias vão morrendo, vão se dissolvendo na circulação sanguínea, vão sendo fagocitadas os seus pedaços e vão sendo eliminadas como qualquer outro agente bacteriano viral do organismo, tá? E aqui o organismo também pode combater as filárias através dessa reação de antígeno-anticorpo, né? Então a gente vai ter lá fagocitose, células natural killer, células dendríticas vão lá destruir todas essas filárias aí.
Tá? E ainda a gente pode ter alterações parenquimatosas lá no pulmão, ou seja, lesão pulmonar mesmo. Aí a gente vai ter a hemoptise que a gente vinha falando antes. Tá? O que é hemoptise? Presença de sangue saindo pela cavidade nasal de origem pulmonar. Tá? Então também pode ter tosse, pirexia, ou seja, aumento de temperatura, né? Que nem a Lari que perguntou esses dias como é que é o nome da substância que eleva a temperatura corporal, são pirógenos, tá? Então lembra disso, são pirógenos, substâncias pirogênicas, e ainda podemos ter crepitação pulmonar. No caso de ter hemoptise e no caso de ter alterações no parênquima pulmonar, não se indica o uso do ácido acetil salicílico porque ele vai diminuir a ação das plaquetas, ele vai diminuir a a agregação plaquetária, promovendo hemorragia. Tá? Nesses casos, se eu tenho uma infecção maciça, uma infestação grande, é indicado cirurgia, desde que a condição clínica do paciente permita. Tá? E essa aqui é a manifestação mais grave. Por quê? Porque ela leva também a insuficiência cardíaca e a gente tem complicações respiratórias nesse caso aqui. Tá? Outra manifestação clínica é a pneumonite, ou seja, uma reação imune com presença de eosinofilia na região pulmonar, levando a alterações de tosse, dispneia, tá? Como se fosse alergia ao parasita. Então, o que mais que a gente vai ter aqui? Qual imunoglobulina que a gente vai ter aqui aumentada? A IgE, IgE de eosinófilo e IgE de parasita. Tá? Também poderá haver criptação de som cardíaco, dependendo da quantidade de líquido inflamatório que tiver nesse pulmão. Beleza? Como tá em tudo tranquilo? Então, vamos seguir um pouquinho falando das medidas terapêuticas da dirofilariose. O que eu preciso fazer para esse paciente, né, quando eu tenho um animal com dirofilariose? Eu preciso fazer com que esse animal tenha um repouso absoluto. Por que isso? Porque se esse animal não tiver um repouso restrito, ele pode se agitar e ele vai ter um requerimento maior de oxigênio e isso vai levar invariavelmente, ou poderá levar invariavelmente, a um quadro de parada cardiorrespiratória se esse animal for a óbito. Então eu preciso confinar esse animal a fazer repouso. Posso utilizar o ácido acetil salicílico para quê? Para tornar o sangue mais fluido, mais fino, afinar o sangue, como o pessoal diz por aí. O que facilita isso? Isso facilita com que esse sangue passe através das girofilárias e consiga fazer o seu fluxo melhor. Qual é o problema do uso do ácido acetil salicílico? Ele diminui a agregação plaquetária. Tá? Ele também vai diminuir a formação de trombo, só que qual é o cuidado? Se houver hemoptise, eu não posso usar jamais. Então, qual é o sinal clínico, qual é a condição clínica que impossibilita a utilização de ácido acetil salicílico na dirofilariose? Presença de hemoptise. Tá? Outra medida terapêutica, corticosteroides, corticoides, por quê? Ele evita a congestão do parênquima pulmonar. Ele inibe em um grau muito bom, muito satisfatório, muito intenso a inflamação do parênquima pulmonar. Então ele inibe a reação inflamatória das artérias que está dirofilária e também ele diminui o processo inflamatório pulmonar. Tá? Então o corticosteroide, mas ele promove acúmulo de líquido? Sim, promove. Ele retém líquido? Sim, mas no aparelho respiratório ele é muito bom anti-inflamatório, tá? Então eu posso usar corticosteroides, tá? Olha aqui, ó, inibe a reação inflamatória das artérias onde tem dirofilária, ou seja, com isso diminui o edema e com isso facilita o fluxo, melhora o diâmetro, melhora a luz, tá? E após a terapia inicial, então após estabilizar esse paciente, aí sim fazer o tratamento adultocida. O que é o tratamento adultocida? Matar os adultos, né? Então depois disso eu vou fazer o tratamento para matar esses adultos. Agora, como que eu chego num diagnóstico? Como que eu confirmo o diagnóstico? Antigamente era baseado nisso aqui, ó, história, né,
Ou seja, região. É de uma região endêmica? Sim. Não é de uma região endêmica? Se exclui. Hoje em dia não, eu não posso mais excluir girofilariose só por não estar no litoral. Então, cada vez que o animal tiver dispneia, tiver tosse, tiver intolerância ao exercício, eu devo levar em conta na linha de diagnóstico a presença de girofilariose. Para isso, eu vou fazer o quê? Exame físico, avaliar, ver se existe um comprometimento respiratório e cardíaco e os exames complementares. Quais deles? Hemograma. O que eu vou procurar no hemograma? Além de um processo inflamatório, eu vou procurar essas duas células aqui, ó, eosinófilos e basófilos. Normalmente a gente não encontra basófilo no hemograma do cão. Muito raramente. É mais fácil eu encontrar um basófilo no lavado traqueal do animal alérgico do que num caso de resposta alérgica e basófilos na corrente sanguínea. Tá? Se a gente tiver reação alérgica muito intensa, a gente pode encontrar basófilos no hemograma, mas é muito difícil. Ainda, eu posso ter diminuição do número de plaquetas, tá? Baixa no número de plaquetas, por quê? Pela descamação dos vasos que leva à agregação plaquetária na parede dos vasos. Então eu vou ter uma trombocitopenia. Vou ter reação inflamatória também, neutrófilos? Dificilmente, porque eu não tenho contaminação bacteriana. Tá? Outros testes que a gente faz, outros exames complementares. Olha aqui, ó, teste de coagulação. Por quê? Para ver a quantidade de plaquetas, né? Então a gente faz teste de coagulação para ver se existe algum tipo de alteração plaquetária também grave, né? Posso fazer o lavado traqueal só para verificar a presença de eosinófilos e basófilos em função do seu processo alérgico. Posso fazer gasometria, então avaliar a PO2, né, lesão pulmonar, vai dificultar a oxigenação. Posso fazer a avaliação das proteínas totais, que vão me dar uma relação aumentada da quantidade de globulinas versus albumina. Tá? Então eu faço proteínas totais e fracionadas. Na fração eu vou ver que eu tenho uma maior proporção de globulinas do que de albumina nesse sangue, né? Tá? Posso fazer ainda a detecção de microfilárias diretamente no esfregaço sanguíneo. Tá? Como que eu faço isso? Eu faço através da coleta de sangue. Faço coleta de sangue da onde? Da onde? Jugular, ponta de orelha, da cefálica, da safena, da onde? Outra situação importantíssima. Existe um horário, um momento melhor para eu fazer essa coleta de sangue? Onde eu vou ter uma chance maior de encontrar uma microfilária no esfregaço? Sim. As melhores horas para se fazer coleta de sangue para visualizar ou para tentar visualizar microfilária no esfregaço é nas primeiras horas da manhã, no amanhecer e no anoitecer. Sangue da onde? Da periferia. Não posso coletar da jugular. Não posso coletar da cefálica. O melhor é da ponta de orelha. Por que isso? Por que eu tenho que coletar sangue de manhãzinha e à tardinha? E por que tem que ser da periferia? Porque a microfilária é inteligente, ela não é burra. Tá? O que a microfilária quer? Ela quer encontrar um mosquito para se desenvolver, para crescer, para entrar em outro cachorro, para se tornar adulta. Qual é o momento do dia onde a gente tem maior trânsito, maior movimento de mosquito? De madrugada, no amanhecer e no anoitecer, horas mais frescas do dia. Então, nesses momentos, as microfilárias elas vão para a circulação periférica, bem periférica, em busca de uma mosquita. Tá? Então, eu preciso coletar sangue neste momento, bem de manhãzinha e bem de tardinha, de preferência de uma área bem periférica, tipo ponta de orelha. Pego esse sangue, coloco no hematócrito, faço a centrifugação e lá na chamada capa flogística, tá? Qual é a capa flogística? Onde é essa capa flogística? A capa flogística é aquela porçãozinha
tá? Do microhematócrito, que divide a área de plasma da área de hemácias, ou seja, aquela pequena linhazinha branca que é onde se localizam os neutrófilos, né, as células dos glóbulos brancos, ali também eu vou ter as microfilárias. Então eu pego essa porção, coloco na lâmina e faço a avaliação direta no microscópio. Tá? O que me diz um resultado positivo? Me diz que o animal tem dirofilariose. O que me diz um resultado negativo de uma detecção de microfilárias no sangue total ou no exame direto? Apenas que naquela amostra não tinha presença de microfilárias. Então, a avaliação direta na lâmina de microfilárias não dá resultado negativo, pode ser um falso negativo. E eu posso fazer também a sorologia, né? ELISA, RIF ou SNAP test, que também dá para detectar presença de anticorpos para dirofilariose. Beleza? Como que eu faço o tratamento adultocida que a gente falou agora há pouco? Então, depois que eu faço a estabilização do paciente, depois que o paciente está estabilizado, aí eu vou fazer o tratamento adultocida. Junto com o quê? Tiasertazamida. Tá? O que é essa tiasertazamida? Ela é um medicamento que vai levar à morte das dirofilárias. Tá? Cuidados com esse medicamento. Eu posso manter em geladeira, então eu tenho que usar ele em 10 a 15 dias, se não usar, ele vence, muda de cor, tem que botar fora, tá? E eu não posso usar se o animal estiver debilitado, então se o animal tiver muito vômito, tiver icterícia pós-hepática, né? O tratamento tem que ser interrompido. Por que isso? Porque ele é um medicamento bastante agressivo. Ainda, como que eu faço a aplicação desse medicamento? 2,2 miligramas por quilo, 2 vezes ao dia, por 2 dias. Cuidado ainda, este medicamento pode levar ao desenvolvimento de flebite. Então eu preciso fazer aplicação num vaso de manhã, num outro vaso de tarde, num outro vaso no outro dia de manhã e num outro vaso no outro dia de tarde, para evitar a formação de lesão endotelial, ou seja, flebite nesse paciente. Beleza? Olha aqui, ó. Tiasertazamida, hepato e nefrotóxico. Ele é metabolizado no fígado e excretado no rim. Então eu preciso fazer, né, uma avaliação hepática e renal neste paciente antes da aplicação. E olha o que eu tinha falado agora há pouquinho, ó, alternar as aplicações porque ele pode levar a flebite e necrose endotelial. Então eu preciso fazer uma aplicação em cada vaso do animal. Eu não posso fazer aplicação no mesmo vaso. Ah, mas eu vou aplicar a primeira vez e a última vez no mesmo vaso. Poderá dar flebite. É uma coisa a mais para ter que se preocupar ou um risco a mais a correr de maneira desnecessária. Então, fazer as 4 aplicações em 4 locais diferentes. Ainda, olha aqui, ó, posso utilizar a ditiazina, tá? Só de 7 a 10 miligramas por quilo, por 7 a 10 dias também venosa. Esse aqui dificilmente causa necrose endotelial, então dá para fazer na mesma veia, tá? Poderão ocorrer reações adversas em função de ser uma aplicação venosa, né? E após o tratamento, aqui eu tenho que fazer um novo teste para ver a concentração de filares, ou seja, depois que usar a ditiazina, eu tenho que fazer de novo uma sorologia para ver como que está o nível, né, a concentração de microfilares, ou fazer testes diretos, por mais que os testes diretos não são tão eficazes por causa da possibilidade do falso negativo. Posso aplicar ivermectina 0,05 mg por quilo em dose única, tá? E posso fazer aplicação do levamisole de 10 a 11 mg por quilo por dia, por 7 a 14 dias. Lembrando que essa dose é diferente da dose imunoestimulante, que é de 5 a 7 mg por quilo. Prevenção. Tem vários medicamentos para fazer a prevenção hoje, né? Então vários vermífugos já contêm ivermectina que ajuda a prevenir.
o verme do coração, né, a dirofilária. Tem a dietilcarbamazina, que eu tenho que aplicar de todos os dias pelo resto da vida do paciente. O Cardomec, que eu tenho que fazer a aplicação mensal o resto da vida do paciente. E tem outros fármacos que a gente tem, né, como opções no mercado hoje. Aí vai do gosto e do valor de cada um, né, para fazer a prevenção. O importante, uma vez começada a prevenção para a dirofilariose, eu não posso parar mais. Tenho que continuar fazendo essa aplicação pelo resto da vida do paciente, tá? Ui, que bicho orelhudo! E aí, dúvidas em relação à dirofilariose? Então vamos lá, fazer mais um intervalinho, né? Vocês vão tomar mais um café, né, para diminuir o sono, e aí daqui a pouco mais eu preparo o material e a gente volta a falar então das cardiomiopatias.